Olá, tudo bem? Sou o professor Paiva e quero continuar conversando com você sobre pensamento computacional. Desta feita, o nosso tema é estratégias para resolver problemas, especificamente a técnica da divisão e conquista ou decomposição. Em que consiste essa técnica? Consiste no seguinte: você tem um problema grande, complexo, você divide esse problema em subproblemas, usando algum critério, que nós vamos discutir daqui a pouco, e resolve essas subdivisões, e ao somar essas subdivisões você estará automaticamente computando, formando, formatando a solução do seu problema original. Tá certo? Então o que nós vamos passar agora a discutir são estratégias para fazer essa decomposição. Veja bem, a questão da decomposição, ela não é de hoje, né? O próprio Júlio César, imperador romano, general, quando ia fazer suas batalhas, usava essa ideia da divisão e da conquista. Então, dividir para conquistar é uma estratégia de simplificar os problemas a serem tratados. Bem, nós apresentamos aqui 4 possibilidades de estratégia. A estratégia aleatória, que não segue critério, que, vamos dizer assim, usa algum critério momentâneo e interessante naquela hora ali. A estratégia que divide os dados de entrada, de saída ou uma estratégia mista, normalmente trata os dados de entrada dividindo em subconjuntos, que você trata por partes. A estratégia funcional, que leva em conta funcionalidades como critério para dividir esse problema. E a estratégia recursiva, que usa a ideia da recursão para lidar com isso. Então vamos ver especificamente cada uma dessas possibilidades. Então, a decomposição aleatória, como nós já mostramos, ela não tem um critério específico. Ela leva em conta a quantidade de pessoas envolvidas no problema, a disponibilidade de recursos, ou a vontade de alguém que libera o processo, que lidera o processo. Então, aqui você não tem uma estratégia definida. Essa estratégia ela pode mudar em função da necessidade do momento, da complexidade do problema, ou outra variável que possa influenciar, tá certo? Bem, decomposição baseada nos dados, né? Aqui você vai levar em conta, como eu já falei, a ideia dos dados de entrada ou dos dados de saída ou de alguma forma híbrida. Em geral, a gente trabalha em cima da questão dos dados de entrada. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, vamos colocar um detalhamento aqui. Suponha que eu tenho 8 números aqui, 3, 15, 6, 78, 45, 23, 67, 18, e quero classificar esses números. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou dividir em 2 conjuntos, por exemplo, 3, 15, 6, 78, e vou classificar esse conjunto aqui, ó, tá aqui, ó, 3, 15, 78 classificado, colocado em ordens, né? E em seguida o da direita aqui, ó, dividir no meio, 45, 23, 67, 18. Então ele vem para cá, ó, 18, 23, 45, 67. E depois eu vou intercalar esse subconjunto aqui, gerando o conjunto definitivo e classificado. Então nós, ao tratarmos esse problema, usamos como critério dividir na metade o conjunto original de dados. Então essa é uma estratégia orientada pelos dados de entrada. A questão da decomposição funcional leva em conta o quê? Que eu posso ter funcionalidades, né, para lidar com um determinado problema e onde eu uso o critério dessa função diferenciada específica para ser um dos aspectos que orientam a questão da divisão. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, suponha que eu tenho um problema. Então esse problema eu vou lidar aqui, por exemplo, dividindo em 3 partes: entrada, processamento e saída. Então isso aqui seria, por exemplo, um exemplo de um algoritmo ou de um programa. Então quando eu juntar o tratamento da entrada, o processamento dessas entradas e a geração de uma resposta de saída, eu vou ter a solução. Então seria uma decomposição funcional, onde eu trato questões específicas com funcionalidades diferentes, ok? Por fim, a questão da decomposição recursiva, tá certo? Utiliza a ideia da recursividade, que ela é inerente para alguns problemas, tá certo? E não deixa de ser a modalidade mais complexa, tá certo? De decomposição. Então aqui o mais importante é encontrar os casos bases, que são os que eu posso resolver, para a partir deles resolver os casos mais complexos. Então, por exemplo, um exemplo bem típico disso aqui é a questão do cálculo do fatorial. Então, por exemplo, o fatorial é definido como sendo o quê? O fatorial de n é igual a n que multiplica o fatorial de n menos 1, é a fórmula geral. E por definição, o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 é 1.
Então o fatorial de 0 é um caso base e o fatorial de 1 é outro caso base. Então, por exemplo, quando eu peço para calcular o fatorial de 3, vai ser igual a 3 vezes o fatorial de 2. Só que eu não sei o fatorial de 2. Quem é o fatorial de 2? Vai ser 2 vezes o fatorial de 2 menos 1, que é 1. Aí, veja bem, cheguei no fatorial de 1, que é um caso base já. Eu sei que fatorial de 1 é 1 por definição e fatorial de 0 é 1 também. Então, a partir desse 1 aqui, ó, eu já resolvo essa parte da expressão que estava pendente. Então, o fatorial de 2 vai ser 2 vezes 1, que é 2. E se eu sei o fatorial de 2, eu resolvo essa parte de cima aqui, ó, que é 3 vezes o fatorial de 2. Então, 2, 3 vezes 2, 6. Então, o fatorial de 3 é 6. Então, aqui você vê um caso em que você decompôs o caso mais genérico, n, no caso aqui 3, até chegar no caso básico, que é fatorial de 1 ou fatorial de 0, que eu sei calcular. Então, essa é a chamada decomposição recursiva, tá certo? Para problemas que envolvem situações de recursividade. Tá ok? Então, espero que você tenha compreendido, que seja útil, né? Esses e outros assuntos estão no capítulo 3, capítulo 15 do nosso livro de Introdução à Programação e Pensamento Computacional. Você pode adquirir o livro no formato impresso e no formato e-book no site www.lcm.com.br. Tá ok? No mais, até a próxima.